subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunhos EBD. Eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos nessa oportunidade meditando nesse trimestre, no segundo trimestre da nossa lição. O tema geral é o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. E nossa tratativa nesses dias tem sido na carta de João, capítulo por capítulo, E na lição de número 11, vamos comentar a lição de número 11. Na lição de número 11 estaremos estudando sobre a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Nós vamos observar de forma grandiosa a forma como Jesus tratou os seus discípulos. Dentro dessa questão, esta oração que Jesus trabalhou aqui, nós vamos estudar um pouco, baseado no capítulo 17 do livro de João. João, capítulo 17, nós vamos trabalhar em cima desse texto, tá certo? Muito bem, vamos observar os destaques desse texto que temos aqui para apresentar aos irmãos. João capítulo 17, no seu versículo 1 até o versículo 3 e o versículo 11 até o versículo de número 17, tá certo? Então vamos lá, vamos decolar, tá certo? Quando vamos observar toda essa demanda, esta oração não está sozinha, ela está intimamente associada por temas e palavras de conexões com o discurso que precede. No capítulo 14 até o capítulo 16, nós já vamos começar a observar esses detalhes, assim também até mesmo as primeiras palavras do capítulo 17, Então nós vamos primeiro fazer a leitura do texto para entendermos exatamente o que o texto está nos dizendo, tá certo? Muito bem, isto posto, nós já vamos para a nossa aula propriamente dita, para lidar com essa temática no dia de hoje, tá? Essa lição será ministrada no próximo dia, deixa eu me ver aqui, no próximo dia 15. Hoje se comemora o dia do pastor. Estou gravando exatamente hoje, dia 8, E eu quero parabenizar todos os pastores nesse Brasil e neste globo terráqueo, no universo, onde tem pastores de ovelha, de rebanho, que seja alcançado aí pela bênção de Deus. Quero felicitá-los pelo vosso dia, pelo nosso dia, tá certo? Muito bem. Aqui também quem fala é o vosso conservo, o pastor Edivaldo Pereira, E ao nosso pastor, que é aquele que preside sobre nós, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o pastor José Wellington Costa Júnior, que é o nosso pastor setorial aqui, e os demais companheiros aqui do nosso setor. Somos aqui no setor mais de 90 dirigentes de congregações, tá? E aqueles pastores que no momento não estão pastoreando a igreja também, que soma conosco, tá certo? Deus abençoe a todos, feliz dia do pastor a todos vós. Vamos para a nossa aula, e a nossa aula vai trabalhar a oração de Jesus e sua glorificação, tá? O tópico de número 1 nos fala assim, o tópico de número 2 nos apresenta, deixa eu ver aqui, o tópico de número 2 nos diz a oração de Jesus pelos seus discípulos, e o tópico número 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer, tá? Então Jesus já orava por aqueles que ainda não eram cristãos. Observe que detalhe interessante, pelos aqueles que ainda não eram cristãos. Eu gosto de uma abordagem que William Hendricks faz nesse livro, Nesse comentário aqui, dentro dessa proposta também, esbocei para trabalhar a nossa lição, trabalhei também sobre esse comentário de D.A. Carson, onde ele vai trabalhar também de forma magistral os comentários do capítulo 17, tá certo? Muito bem. Observando toda essa introdutória, toda essa fase de Jesus por meio da oração,
o texto diz: essas coisas disse Jesus, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho possa ser glorificado. Versículo 2: assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que tudo o que lhe deste lhe conceda vida eterna. Versículo 3: e a vida eterna é esta, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e que me deste para fazer. Versículo 4: glorifiquei na terra, tendo realizado as obras que me deste para fazer, e agora, ó Pai, glorifica-me em tua presença, como glória de que tivesse antes de ti. Então, essas observações introdutórias, ela está ligada diretamente a um caráter único, a oração modelo, a oração que é o Pai Nosso, de modo que exemplo dessa oração indica aí também que a glória de Deus deve ser o propósito de nossas petições. Nada para a nossa glória, tudo para a glória de Deus, tudo que glorifica o nome de Deus, tudo que é atribuído à divindade augusta de Deus, tá certo? Em sentido mais profundo, nós vamos ver que a oração, esta oração do grande sumo sacerdote Jesus Cristo jamais poderá tornar-se um modelo para nossas orações. No conjunto, ela é ímpar, né? A respeito dessa oração, Jesus, ele nunca disse: vocês devem orar de acordo com esta oração. Não, ela é singular no seguinte aspecto: singular no seu autor é a segunda pessoa da Trindade, que assumiu a natureza humana, é dirigida ao próprio Pai, santo e justo de Cristo, e a primeira pessoa da Trindade. Ela não contém nenhuma confissão de pecado, ao contrário, né? Ela é exatamente o oposto. A oração é caracterizada pela consciência da perfeita obediência do Filho à vontade do Pai. Contraste dessa oração é que Jesus ensinou aos seus discípulos. Outro ponto importante é que essa oração contém a solicitação em lugar de petições, né? Então, sua parte, por exemplo, a oração é uma unidade. Esse seu tema, de começo ao fim, é a missão de Jesus e seus seguidores na terra, até a glória de Deus. Contudo, embora a oração revele essa maravilhosa unidade, unidade tão orgânica e real que os comentaristas não conseguem aí entrar de acordo com essa parte que termina e a outra começa, né? Então, nós podemos ver o discernimento de 3 movimentos colocados nessa oração. Primeiro, Jesus faz uma solicitação com respeito a si próprio, conforme está no capítulo 17, versículo 1 a 5, de acordo com os outros no capítulo 1, versículo 8, e o segundo, respeito principal, aos apóstolos, né? De acordo com os outros. E o terceiro é com respeito à Igreja Universal. Isso pautado no capítulo 17, versículo 20 a 26, tá certo? Então, essas coisas, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, a hora chegou. Olha que expressão interessante. Essa expressão, a hora chegou, mostra mais uma vez que Jesus está consciente do fato de que, para todo o conhecimento, todo poderoso, o drama da redenção, sim, para todos os acontecimentos da história, ele tinha consciência clara e objetiva dentro dessa proposta, né? Então, Jesus, ele vai trabalhando dentro disso. Então, essa oração pelos seus discípulos foi para que os discípulos tivessem consistência, firmeza, estabilidade espiritual e assim sucessivamente. Não temos outra razão para atentar para isso, tá certo? Eu quero fazer a leitura bíblica em classe, né? E bem dizer a Deus aqui, vamos lá. Jesus falou estas coisas, levantando os olhos, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai. Pai Santo, guarda o teu nome aqueles que me deste, para que sejam um em si,
assim como nós. Então a Trindade está aqui, para que seja um assim como nós, né? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Isso está falando de Judas, do traidor lá, Judas o traidor, para que a escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenhas a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo. Não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é o texto proposto, né, na nossa lição, que com certeza nos dará um vislumbre interessante, tá certo? Nós vamos observar essa questão. Eu quero trazer aqui a etimologia da palavra intercessão, né? E vamos observar aqui o que é intercessão. A palavra intercessão é o ato de orar por outro, pedindo a Deus em seu nome, ou seja, é um tipo de oração que envolve a meditação, onde uma pessoa intercede ou se coloca entre Deus e a pessoa ou situação em questão, buscando a sua bênção ou resolução. A intercessão é um tema recorrente em várias passagens na Bíblia, mostrando a importância de orar pelos outros e a capacidade de Deus de ouvir e responder a essas orações. A importância, a capacidade de Deus ouvir e responder às orações. Nós temos aí a definição de intercessão na Bíblia, é uma forma de oração, uma pessoa intercede em favor de outra, ou seja, por suas necessidades, sofrimento e por circunstâncias. Isso é intercessão. Quando eu oro pela minha esposa, quando eu oro pelos meus filhos, quando eu oro pelo meu pastor, quando eu oro pelos irmãos da congregação, da igreja, quando eu oro por um vizinho, eu estou intercedendo. Isso é a intercessão, tá certo? Há exemplo de intercessão em várias passagens na Bíblia, como Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, no capítulo 18, Moisés intercedendo pelo povo de Israel em Êxodo 32, e Jesus intercedendo por nós em Hebreus, né? Jesus intercedendo por nós, ele já estava no céu em Hebreus 7, versículo 25. E a importância disso, a Bíblia enfatiza a importância da intercessão, indicando que é um chamado para os crentes que oram, né, uns pelos outros, tanto em momentos de necessidade como em momentos de alegria. Então Cristo é um intercessor, porque Cristo é apresentado como principal intercessor na relação entre Deus e a humanidade, e a sua intercessão é essencial para a salvação e vida eterna. Hebreus 7, versículo 25. A intercessão e a comunhão dos santos é a ideia de que os santos, que estão com Deus, intercedem por nós, e até é um tema que se faz parte do conceito da comunhão dos santos, né? Há também uma ligação de independência entre crentes, tanto na terra como quando no céu, e assim sucessivamente. Então essas visões bíblicas, né, dentro dessa proposta que a Bíblia nos apresenta, né? Aí nós podemos ver que a intercessão, ela tem o seu lugar nas Escrituras. Ela tem o seu lugar nas Escrituras, certo? Claro, em larga escala, né? Então, o papel de interceder, como procede, como ver, nós vamos, como já disse, alguns exemplos de intercessão ou de intercessores, né? Estudo dentro desse conceito, nós vamos observar que o significado da intercessão, o que é a intercessão à luz das Escrituras, nós temos aí, como eu já disse, intercessão é o papel da igreja, por exemplo de intercessores, Moisés, Abraão, Jesus, Paulo, né? E dentre outros aí, tá certo? E quando vamos ver dentro dessa proposta, essa
visão, nós vamos ver que fica muito claro a forma de como Deus trabalhava com o seu povo, tá certo? Eu quero trazer aqui o significado geral dessa questão, dessa oração de Cristo, de Jesus, conforme está proposto no livro de João, que nós já vimos, né? Então, intercessão é orar em favor de outra pessoa, isso aí já vimos, né? E vamos ver em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: admoeste, pois, antes de tudo que se faça súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. Então aqui não tem religião incluída, tem todos os homens. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, o Espírito ajuda as fraquezas, o Espírito intercede por nós com gemidos. Em Hebreus 7, versículo 25, diz assim: portanto também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esses textos mostram que interceder é uma prática recomendada espiritual e que reflete o caráter cristão, ou o caráter de Cristo, né? Nós vamos ver Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, no capítulo 18, verso 22 a 33 de Gênesis. Também vamos ver Moisés intercedendo diversas vezes pelo povo, especialmente após o bezerro de ouro, né? De capítulo 32, versículo de 1 a 14 de Êxodo. Nós vamos também ver Samuel considerava pecado deixar de orar pelo povo, né? 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 23. E assim podemos ver aqui Daniel orava confessando seus pecados, o pecado do povo, né? Até nisso Daniel se preocupava, né? E dentro dessa questão, Jesus Cristo, o maior intercessor, ele intercedeu por Pedro, e continua intercedendo por nós na eternidade, né? E o Espírito Santo intercede por nós quando nós não sabemos como orar. E podemos ver isso em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 26. Romanos 26 é o texto proposto. E todo intercessor deve ter uma característica. Primeiro, coração passivo, vida de oração constante, disposição para lutar espiritualmente pelos outros, sensibilidade espiritual, né? Amor sacrificial, ou sacrificar pelos outros, né? E hoje, nos dias atuais, a questão da imagem na igreja, por exemplo, interceder pelos livres, da família, convenções, missões, curas e etc. Outra forma que se aplica também a intercessão na família, orar pelos filhos, pelo cônjuge, né? E pelo parente não convertido. Então, o que não falta é motivo, né? Para interceder. Dentro da sociedade, nós temos que orar pelas autoridades, pela justiça, pela escola, também orar pela nação, né? E no tempo de crise nós temos que orar contra a pandemia, contra a guerra, desastres naturais e divisões, certo? Então interceder é um ato de amor, obediência e é também a participar da missão de Deus de transformar vidas. E como Jesus foi o maior exemplo de intercessão, né? Quando oramos um pelos outros, estamos seguindo os seus exemplos, os exemplos de Jesus, tá certo? Então, interceder é uma bênção na vida de todos nós, tá certo? Quando vamos ver as características gerais da questão da intercessão, nós vamos observar de forma clara que a intercessão, dentro desse bojo de informação que temos, nós vamos observar que essa palavra intercessão, ela vem do latim, que é intercedere, e fica entre, ou seja, sua raiz é inter, ou seja, enter, e considere é passar, e interceder é apelar em favor de alguém quando
é aplicada a oração. Esta palavra, ela dá a entender a intercessão feita diante de Deus ou de alguma elevada autoridade espiritual em favor de outro, né? Em algumas orações ou porções da igreja, a prática das preces em favor dos mortos está incluída na questão, visto que na igreja ortodoxa oriental, o estado dos perdidos não é considerado fixos ou antes do julgamento do último dia, ao passo que na Igreja Católica Romana o estado dos fiéis não é considerado fixo antes de julgamento final, né? A palavra paga é interceder, originalmente significa ferir, e por extensão assediar com petições. Então esses existentes tipos de oração eram feitos em favor de outras pessoas. Então a palavra tomava sentido de intercessão. Então a palavra grega corresponde a entukshano, que esta palavra ocorre 5 vezes no Novo Testamento, em Atos, Romanos e Hebreus, né? O significado básico dessa palavra, ela encontraria a volta para aproximar de, apelar, fazer petição, ou aproximar-se, apelar, fazer petição, aproximar-se do indivíduo, aproximar-se do poder divino, a fim de fazer suas petições. É a forma nominal enterquices, que significa pedido, petição, oração e intercessão, tá certo? No Antigo Testamento, nos livros poéticos, por exemplo, nós vamos encontrar exemplo de intercessão. Jó, capítulo 1, versículo 5, Jó 42, 8, Salmos 20, verso 25, verso 25, 22, no capítulo 35, 13, exemplos podem ser vistos aí nos livros proféticos também. Isaías e também Jeremias trabalhava também com essa visão. Daniel, e subentende, Mateus capítulo 2, verso 7, subentende que os sacerdotes mostravam-se negligentes em seu trabalho, né, de intercessão. Joel 2, versículo 7, 17. No Novo Testamento, vemos que Jesus ensinou a necessidade de intercedermos até pelos nossos inimigos. Capítulo 5 de João, ou de Mateus, versículo de número 44. Capítulo 5 de Mateus, versículo 44, né? Jesus disse para interceder pelos inimigos. Disse o próprio Senhor Jesus e deu exemplo no capítulo 22, 32 de Lucas e no capítulo 17 de João, conforme vemos e nossa leitura bíblica em classe. Então, a igreja primitiva imitou isso, ela fez isso. O Espírito Santo intercede por nós, né? Romanos 8, 26. Tal como agora fez Cristo exaltado em glória celestial. A intercessão é um ato resultante da prática da lei, visto que todos os seres humanos são correntes deveríamos preocupar-nos com a satisfação dessas necessidades, contudo, ou sobretudo essas necessidades espiritual, né, ou espirituais. Então, a intercessão dos crentes, nós vamos ver a intercessão mútua dentro da família, né, a oração intercessória nos é ordenada. Deveremos interceder em favor de todos os homens, por todos quanto ocupam posições de autoridade, pelos ministros, para a igreja, pela igreja, pelo ministro, e assim sucessivamente. Então, com todo o ministério, toda a vida da igreja, pela igreja como todo, né, e todos os santos, né, conforme vemos. Então, pelas petições em Gênesis 24, versículo 12 e 14, tá certo? Pelo seu servo, pelas crianças e assim sucessivamente. Os exemplos bíblicos de oração intercessória, nós vamos encontrar Abraão, nós vamos encontrar Moisés, vamos encontrar Samuel, vamos encontrar Salomão, vamos encontrar Elias, Ezequias e Isaías, Davi, Daniel, Estevão, Pedro e João e a igreja de Jerusalém, Paulo, Epáfras
e Filemon. Então são essa lista de gente que são exemplos de intercessão, tá certo? Depois temos a intercessão do Espírito Santo nos principais textos bíblicos, que fala a respeito em Romanos 8, versículo 26, tá? Então, em algumas controvérsias teológicas, por exemplo, nos séculos segundo de nossa era cristã, os mártires eram tidos como o maior respeito e em orações, eram grandemente valorizados, tá certo? Então, nos nossos dias, nós temos esta visão, dos nossos dias e precisamos aplicá-las ou aplicá-los de forma clara e objetiva para que entendamos qual é o propósito de Deus para com o povo, Então, a oração de Jesus, o Evangelho a oração de Jesus trata das orações do Senhor, documentadas nos Evangelhos. É indiscutível que João foi quem relatou, possivelmente a mais elevada oração de Jesus, no capítulo 1, versículo 26 de Timóteo. Então, no velório, no início de João 17:1, está escrito: falou Jesus estas coisas. Então, essa frase remete aí ao discurso de Jesus sobre a vinda do Espírito Consolador, conforme estudado aí e ensinado, estudado anteriormente, Certamente, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo que partilhou a última ceia dos seus discípulos, e assim sucessivamente. Ainda temos a oração de intercessão de Jesus, no tópico de número 2, a oração de Jesus pelos seus discípulos. No versículo 4 e 8, nós já lemos também o texto no versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra, e no versículo 6. E ele intercede por seus discípulos, pela unidade entre eles, em vez que seriam responsáveis por continuar a orar, em que se preocupasse em orar, por eles, uma vez que seriam responsáveis pela última obra que Jesus havia iniciado pelo Pai, Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos, mas Jesus que no mundo me deste, o Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai, que entre os entregou eram judeus, e tu mesmo, desde agora, guardarem a palavra da tua paciência. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostravam fiéis, pronto para prosseguir com a missão de evangelizar, tá certo? A disputa que receberam a palavra de Deus, discípulos, aliás, que disputam. O discípulo receberam a palavra de Deus, apesar de certas ocasiões esses discursos, não cabem mais dentro do contexto, tá? Os discípulos receberam a palavra, apesar de que certos crentes. Deixa eu ver aqui. Então, os pontos para prosseguir na missão do Evangelho: os discípulos recebem a palavra, e apesar dessas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldade para compreender completamente a identidade de Jesus e suas recordações, foram enviadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder de Deus no dia de Pentecostes, partindo-lhe assim a entender a Bíblia, a palavra de Deus, tá certo? Quando vamos ver protegidos do mundo, Jesus disse:
dele a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, mas se como eu sou do mundo. É importante prestar atenção, assim como eu não sou do mundo, é importante prestar atenção ao termo mundo, né, que se refere aí ao universo criado, ou à humanidade. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado pelo diabo, né? Então o apóstolo Paulo, ele trabalhava, né? O apóstolo Paulo tinha essa visão. Quando ele disse, desde a tua palavra, o mundo nos odiou. Então, a palavra mundo, no entanto, Jesus se refere a um sistema espiritual governado pelo inimigo, pelo diabo. O apóstolo Paulo descreve este mundo como um governo espiritual, né? Maligno. Ele, por conseguinte, nosso Senhor, ele deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, tá certo? E assim sucessivamente. Que Deus e Cristo nos ajude. A oração. O terceiro tópico nos fala sobre a oração de Jesus pelos que vieram a crer. A oração pela unidade da igreja, o propósito da oração, né? E a oração por encorajamento, né? Então, essa oração e nós temos que observar todas as visões que Jesus propôs aqui. Que Deus abençoe todos. Canal Rascunho DBD é ensinando para transformar vidas.